O meu papel hoje aqui com vocês, eu vim de casa com o propósito de edificar a igreja, amém, irmãos? Então, o meu papel dentro do corpo de Cristo, eu tenho entendido que além de derrubar algumas coisas que foram construídas pela religião, mas principalmente edificar. Porque tem gente que só derruba e não edifica nada. E o nosso papel tem sido edificar ao longo desses dias. Eu estou com um encargo no meu coração, nesse mês especificamente, eu tenho pregado sobre sermões no Gênesis. Então eu tenho falado bastante dentro da perspectiva do Gênesis, extraindo reflexões para a minha vida, para a vida da igreja, de como nós devemos encarar algumas situações em nossas vidas. E hoje eu quero com vocês ministrar dentro de uma realidade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 12. Não é um texto novo para vocês, mas eu gostaria de edificar a vida dos irmãos, amém? Eu quero fazer uma pergunta antes de começar. Quantos estão aqui pela primeira vez? Tem alguém? Ou só crente velho? Olha aí, tanta gente nova. Vamos aplaudir Jesus para a vida desses meus irmãos aí? Glória a Deus, irmãos, sejam bem-vindos. Glória a Jesus. Vamos ler as escrituras, Gênesis capítulo 12, do verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 9, diz assim, eu vou ler na NVI. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado em seus e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar de Cavalo de More. Em Siquém, naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar, diga comigo, um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar, diga um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Feche os seus olhos, eu quero orar uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, perante a tua igreja, Senhor, eu estou, mas principalmente diante de ti, com o coração aberto, para liberar a palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações nesse dia. Portanto, eu peço que nessa hora, Pai, que tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a essa comunidade, a essa igreja, o Senhor possa liberar nesta noite. Eu sei que existem pessoas aqui, Senhor, passando por crises, pessoas passando por extrema dificuldade, pessoas que vieram, Senhor, em busca de direção, direcionamento, e eu peço que a tua palavra hoje conduza a isso. Fale conosco, Senhor. Coloca fogo em nosso coração nesta hora, e que possamos sair daqui, Senhor, dando uma resposta a tudo aquilo que o Senhor venha nos ministrar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que o Senhor tem falado comigo é o seguinte: todo homem que tem um chamado, ele vai precisar deixar algo para trás. Grave isso. Todo homem que tem um chamado de Deus, ele vai precisar deixar algo para trás. Quando nós lemos a história de Abraão, nós vemos que o Senhor fala com ele aqui em Harã. Se você ler a narrativa bíblica de Gênesis, tu vai perceber que Deus fala com Abraão em Harã. Em Harã foi onde o pai de Abraão morreu. O seu pai, o seu nome era Terá. Mas quando nós vamos para a Escritura e compreendemos à luz da palavra dentro do Novo Testamento, quando Estevão está sendo apedrejado, ele vai fazer um discurso antes do apedrejamento. Ele diz assim: o Senhor falou com nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus.
Não foi em Harã, foi em Ur dos Caldeus. Então deixa eu fazer aqui um mapa com vocês. Nós temos 3 pontos nesse texto. Nós temos Ur dos Caldeus aqui embaixo, nós temos a Harã aqui em cima, e nós temos a terra prometida aqui embaixo, e um pouco mais para baixo o Egito. Entendeu o mapinha? Dentro da narrativa bíblica de Gênesis, nós vemos o Senhor falando com Abraão em Ur dos Caldeus. Quando nós vamos para Atos capítulo 7, nós vemos o Senhor falando, por intermédio de Estevão, diz que Deus falou com Abraão em aqui em Harã. Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus. Só que nessa trajetória, nessa peregrinação, Abraão, por incrível que pareça, ele levou toda a família, inclusive seu pai. Quando chega em uma terra chamada Harã, e Harã é o nome do irmão de Abrão. Essa terra provavelmente ela foi constituída, essa cidade, em homenagem ao seu irmão, ou seja, o seu pai construiu uma terra para o seu filho, deu o nome daquela cidade do seu filho, que é Harã. E quando nós vemos aqui a luz da palavra de Deus, o Senhor fala com Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Mas Abraão está em Harã. Então existe um gap aqui entre a palavra que Deus libera e o nível de obediência de Abraão. Porque à luz da Escritura, Deus não falou com Abraão somente em Harã. Em Harã é a segunda vez que Deus fala com Abraão. E esse gap nós não podemos ter na nossa vida. Nós precisamos obedecer quando Deus... Mais uma vez, nós precisamos obedecer quando Deus... A gente precisa, irmãos, obedecer quando Deus fala. E Ur dos Caldeus é uma região que está envolvido dentro do panorama geográfico da Babilônia. Então Deus está falando com Abraão, antes de falar em Harã, em Babilônia. E Babilônia é um lugar de muitas bênçãos. Babilônia é um lugar onde existe, de fato, uma prosperidade tamanha. As pessoas, elas prosperavam em Babilônia. Existiam jardins suspensos em Babilônia. Babilônia era um dos lugares mais maravilhosos do mundo. Só que o Senhor fala com esse homem: sai daí. Mas quando ele sai, ele vai com toda a família. E a Bíblia diz que ele perde o seu irmão Harã. O seu pai, de alguma forma, constrói essa cidade em homenagem ao seu filho. E ele fica em Harã com sua família. Mas quando chega dentro de Gênesis 12, o Senhor fala de novo: sai daí. E nós percebemos que Deus fala com Abraão em Gênesis, quando então o seu pai Terá morre. Então eu vejo uma coisa, irmãos. Às vezes nós estamos perdendo coisas e Deus está falando. E a gente está batendo, eu chamo isso de estar murro em ponta de faca. Pessoas que estão insistindo naquilo que o Senhor já falou, sai, e eles estão permanecendo. E eu estou falando aqui, irmãos, não é de igreja, nada disso. É de um sistema, porque você precisa obedecer aquilo que o Senhor falou. Abraão, você precisa sair. E ele só sai quando perde o seu pai. Mas todo homem que tem um chamado de Deus, ele vai precisar deixar algo para trás. A Bíblia diz: você precisa, Abraão, deixar pai e mãe, a terra, sua parentela, e ir para o lugar aonde eu vou te mostrar. Irmãos, ir para o lugar onde eu vou te mostrar. Deus, para onde eu vou? Sai. Eu estou sem destino. Não. Você só precisa sair para eu te mostrar o lugar. A obediência vai gerar o próximo passo, irmãos. Não queira ter todo o panorama a respeito daquilo que você vai viver, se você não obedecer o primeiro passo que o Senhor já te tocou, já te liberou. Você precisa sair para eu te mostrar o que vai acontecer na sua vida. Então, a Bíblia diz que Abraão aqui, ele sai. Sabe o que o Senhor ministrou comigo, eu quero compartilhar com vocês? Nem sempre nós vamos saber para onde estamos indo. Mas debaixo de obediência ao Senhor, nós sempre estaremos certos
sabemos que estaremos certos no caminho. Sabe aquela coisa que você está andando e fala, meu Deus, onde vai dar isso? E parece meio doido, porque nós crentes, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. O crente, ele não vê conforme a sua circunstância, ele vê pelos olhos da fé. Mas normalmente, ou a maioria das vezes, você não vai ter a visão do todo. Você vai andar só apenas obedecendo ao Senhor. Por quê? Porque na medida que você obedece, Ele vai te dar o outro passo, o lugar que você deve ir. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja assim, Senhor, o que eu devo fazer da minha vida? Se Ele já te pediu algo, não negocie isso, obedeça imediatamente o chamado de Jesus. Na medida que você caminha, o Senhor vai liberando palavras, diretrizes sobre sua vida. Amém, meu irmão? O Senhor fala para Abraão assim, Abraão, tu serás uma bênção. A pergunta é uma coisa, irmão, que eu quero fazer para vocês. Quantos aqui querem a bênção de Deus? Eu de fato quero. Amém? Quantos querem? E não seja hipócrita, tu quer mesmo. Amém? Eu também quero. Mas além de querer a bênção do Senhor, eu quero ser uma bênção para o Senhor. Porque tem pessoas que só querem a bênção de Deus, mas não querem ser uma bênção para Deus. E aqui está a grande sacada da nossa vida. Tem pessoas que recebem a bênção, Jesus, ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram? Quantos? Irmãos, a maioria não voltam, porque só quer a bênção, não quer aquele que abençoa, não quer ser uma bênção na mão de Deus. Abraão, eu farei de você uma bênção, eu não vou apenas te dar bênçãos. Porque uma coisa é eu ter, irmãos, e ter uma bênção, ter as coisas. Mas melhor do que ter é ser. Porque quando você é uma bênção de fato nas mãos do Senhor, a Bíblia diz e fala na pessoa de Abraão assim, em ti serão benditas as famílias da terra. Porque a bênção que você se torna não para somente em você. Tudo que você se torna toca o outro. Por isso que você tem que tomar cuidado de quem você está se tornando, quem você está se tornando. Porque de alguma forma vai tocar alguém, vai tocar uma próxima pessoa. E isso pode ser de maneira negativa ou de maneira positiva. Mas o fato é que tudo que eu me torno, eu influencio. O Senhor fala para Abraão assim, Abraão, eu farei de você uma bênção. Sê tu uma bênção. E as famílias da terra serão abençoadas por intermédio da sua vida. Eu orei ao Senhor esses dias, eu falei, Jesus, irmãos, o Senhor está fazendo algumas coisas em Chapecó. A gente tem trabalhado bastante para Jesus, segundo a palavra que Ele liberou. Mas eu falei para Jesus, Jesus, eu não quero ter um monte de bênção e não ser uma bênção. Esse não é o meu desejo. Eu não quero ter uma relevância para o povo, mas quando eu olho para mim, eu estou como um sepulcro caiado. Por fora eu estou bonitão, e por dentro eu estou podre. Não, Senhor. Então faça de mim uma bênção, Senhor. E depois abençoa por intermédio da minha vida. Irmãos, acho que esse é o desejo de um coração, assim de alguém que pelo menos quer falar, Jesus, eu quero ser uma bênção em tua mão. Eu quero ser uma bênção para ti. E faça de mim essa bênção, Senhor, por favor. Sabe, irmãos, por muito tempo eu corri atrás das coisas. E algumas delas chegaram. E quando chegou eu vi que era enfado da carne, tipo você. Você viu e falou, eu trabalhei e chegou, glória a Deus. Mas não é isso. Está faltando algo. Quanto sente isso, irmãos? É aquela coisa assim, tá bênção, mas está faltando algo. A minha família está bênção, mas está faltando algo. Meu trabalho está uma bênção, mas está faltando algo. A igreja está uma bênção, olha quanta gente tem aqui. Mas está faltando algo. Porque não é sobre ter, irmãos, é sobre ser. É para isso que o Senhor tem me chamado nesses dias. Não é uma palavra nova, mas ela está se repetindo. A cada vez ela está se repetindo. Seja, meu filho. Seja, se possível, larga tudo de novo. Seja, esses dias eu estava conversando. Perguntaram para mim assim, pastor, eu já passei por 3 cidades aqui em Santa Catarina. E perguntaram assim para mim, pastor, se um dia Jesus falar para você ir embora de Chapecó. Eu falei, mano, de verdade, se ele pedisse hoje para mim, eu iria. E agora que está dando boa. A parte pior já foi, entre aspas.
Por quê? Porque eu orei ao Senhor e eu fiz uma aliança com o meu Jesus. Eu falei: Jesus, eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Aonde o Senhor me enviar, eis-me aqui. Eu vou. Começar de novo dentro de uma casa, lá em casa, pregando para 5 pessoas, 4, né? Meus 3 filhos e minha esposa. Começar de novo dentro de uma casa, fazer discipulado de novo, começar novamente. Eu não tenho problema nenhum com isso, de verdade, irmãos. Inclusive estou treinando pessoas para isso, para que elas fiquem e eu. Porque eu decidi em Jesus, falei: Jesus, eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Eu acho que às vezes nós estamos vazios porque a gente quer muita coisa. E o detalhe, irmão, nós temos. Você tem, como foi dito aqui, tu tem um carro que você sempre sonhou. Lembra quando você queria casar? Você é um feio, macho, tu casou. Tu casou, Deus te deu uma princesa linda. Agora, ainda não tem aquele negócio tipo, tá faltando algo. Os filhos, era estéril, vem filho. Meus filhos é minha vida. Não, não é, irmãos, de verdade. Eles não são minha vida, os meus filhos. E eu os amo. Morro por eles. Mas depois que eles vieram, eu sempre sonhei em ter família. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho 10 irmãos, minha mãe tem 11 filhos. Diga a glória a Deus. Quando a minha irmã mais nova nasceu, eu sempre fui um bicho do mato, assim, sabe, mano? Quando a minha mãe chegou em casa com a minha irmãzinha mais nova, eu era o único filho que estava no canto assim, ó. E minha mãe vem, todo mundo, ai, bebezinho, bebezinho. E eu lá, minha mãe falou: vem aqui ver sua irmã. Eu falei: eu não quero ver. Eu não gostava de criança. Ela falou: vem aqui, eu estou te mandando. Aí eu: tá bom. Pega sua irmã. Eu falei: como pega? Aí peguei assim. Quando eu olhei para minha irmã, tá um ano e foi um milagre para mim. Quando eu olhei para minha irmã, eu chamo ela de Aninha. Eu olhei para ela, eu falei para minha mãe assim: eu quero ter uma filha. Eu tinha 14 anos, irmãos. Do mundo, virar no demônio. Eu falei: eu quero ter uma filha. Já sei. Vou engravidar a irmãzinha lá. Irmãzinha não, né? A menininha lá, que eu ficava. E falo para ela me dar o meu filho e ela vaza. De verdade, esse era meu sonho. Eu falei: eu quero ter uma filha. Não queria casar, mas queria ter uma filha. Tipo um monte de crente hoje, sabe? Mas tá bom, volta aqui. Quando, com 15 anos eu entreguei, Jesus me alcançou, o meu irmão liberou uma palavra sobre mim assim: tu quer ter família? Eu falei: sim, eu quero. Aí ele falou: se guarda. Quando eu casei com a minha esposa, quando a gente falou sobre filhos, eu falei: eu quero ter uma filha. Ele falou: eu também. Eu falei: então fechou, vamos fazer. 4 meses depois, eu já estava embuchada, bicha. Não deu 4 meses, eu acho. Casamos e já cumprimos o meu sonho. Aí foi: o que é? Menina. Eu falei: estourei. O sonho se cumpriu. O sonho se cumpriu. Mas o fato que eu estou dizendo isso é o seguinte: muitas vezes, irmãos, o Senhor coloca coisas, sonhei com o filho, mas ainda quando veio, tipo, glória a Deus, mas está vazio. No fundo existe uma lacuna no coração do homem, irmãos. Está vazio. Então tá bom, para preencher vamos ter outro. Queremos um filho. Tá bom, vem um Benjamin. Está vazio. Ah não, acho que mais um para ver se preenche. E no fim eu tenho percebido, a gente corre atrás de coisas, de pessoas para preencher algo que só Deus pode fazer. E aqui é o seu uma bênção. Eu estou falando de filho. Pastor, você chamou seus filhos de coisa, para você ver. Mas isso se envolve tudo: pessoas, dinheiro, empresa, carro, mansão, casa própria, tudo, irmãos, tudo. No fim ainda a lacuna estará aí. Porque não é sobre ter bênção, é ser uma bênção. Ah, irmãos, como nós precisamos voltar a esse tipo de mensagem.
e tirar dos nossos lábios a prosperidade que tanto queremos. Deus, Ele tem prosperidade, Ele abençoa, mas meu Deus, que desejo é esse desenfreado? Que ansiedade é essa nossa de querer tanta coisa? Abraão, não é sobre ter, Abraão, é sobre ser, Abraão. Você precisa ser, porque quando você for, tudo ao seu lado será abençoado, aí não tem falta de nada. É sobre ser. Deus fala com Abraão: você vai ser uma bênção, e em ti serão benditos os povos da terra, as famílias da terra. Sabe, irmãos, eu entendo uma coisa: Deus quer abençoar famílias, amém? E Deus quer usar a sua família para isso. Aqui está a grande questão para nós, Gui. Deus quer usar a nossa casa, mano. E como é difícil, porque você tem um monte de problema, amém? Eu também tenho. A gente olha para esse e fala assim: meu Deus, como Deus abençoar. Aí eu olho para a vida de Abraão e falo: ah, bicho velho, Deus usou você para abençoar tantas famílias, e você também tinha vários erros. Deus fala para Abraão: Abraão, as famílias da terra serão abençoadas por intermédio da sua vida. Existe algo aqui muito maravilhoso. De Ur dos Caldeus a Harã existe um processo. Diga, processo. E não tinha como correr de Harã, eles precisavam parar em Harã. Mas Harã é um lugar de transição. Diga, transição. Aqui está o problema. Porque no lugar de transição, Elô, Abraão prospera. E quando nós prosperamos no lugar que estamos transicionando, o desejo do nosso coração é parar naquele lugar. Quando estamos fazendo algo que é transitório, mas está dando certo, a gente fala: encontrei a galinha dos ovos de ouro. Aqui que eu vou ficar. Eu estava falando esses dias numa mesa com os líderes, eu falei: sabe o que é o nosso? Eu vou falar aqui para nós os líderes. O nosso problema como líder é continuar aquilo que está dando certo, mas Deus quer que para. Porque está dando certo. Abraão, ele prosperou num lugar que era transitório, porque a mensagem era Canaã da Galileia, Canaã era a terra prometida, não era para parar em Harã. Então deixa eu ser aqui, irmãos, uma boca de Deus para você. Se está num processo de transição, transiciona, não para. Porque se você parar, mesmo porque está dando certo, pastor, mas está dando certo, está dando certo, está dando certo, até perder quem? Porque ele só obedece então à ordem quando ele perde seu pai. O Senhor falou comigo assim: não é porque está dando certo que eu quero que você pare nos lugares. Eu estou te enviando para um lugar, e é uma terra que mana leite e mana mel. Não fique abismado, fique vislumbrado com as coisas que você conquista em Harã. A sua empresa pode estar dando muito certo agora, você quer, não, a estratégia, arrumei estratégia, mas não foi isso que Deus falou. Tu precisa avançar. Discipulado, meu, tá top. Não, mas ainda precisa avançar. Não é aqui, segura aí. A gente precisa dar mais um passo. Família, legal, estruturou, tá legal. Glória a Deus. Não, mas, cara, mas tem mais um passo. Não, eu não posso parar aqui. Porque movimentar mexe com as nossas estruturas. E quando está tudo bem, nós precisamos tomar essa decisão de movimento no Senhor. A gente mexe com o nosso conforto, sim ou não? Porque sair de uma terra que está dando certo para ir para um lugar que Deus vai mostrar é complicado. É complicado. Harã é um lugar de transição, não de permanência. As pessoas têm ficado nos lugares de transição porque estão prosperando. Mas não é porque está prosperando que o propósito está se cumprindo. Prosperidade não é sinônimo de propósito cumprido. João Batista, ele prosperou no deserto, cumprindo um propósito. E ele comia mel silvestre e gafanhoto. Uau! Me ajuda a pregar, irmãos.
Não é porque está dando certo que a gente tem que parar. Cumprir propósito é diferente, irmãos. Tem pessoas que não estão tendo nada e estão cumprindo propósito. Sabe, irmãos? Eu estava num discipulado, num aconselhamento, na mesa de casa. Eu falei para uma irmã assim, pare de se comparar. Não é porque o outro está dando certo que você tem que viver a mesma vida. O mal da igreja desses dias é a comparação. Olha o irmão, deu certo. E o que tem? Não é porque o irmão deu certo, prosperou e está dando a bênção, que você vai viver assim. Irmãos, eu não sou contra, irmão, prosperidade. Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas falam assim: pastor, não quer que eu prospere. Não, eu sou a favor de cumprimento de propósito. Se é na pobreza, na riqueza, se tem, se não tem, se tem pessoas, se não tem. Irmãos, eu quero cumprir o propósito de Deus, e para mim está bem. Mas a comparação tem levado a gente para esse lugar de não cumprimento de propósito, querendo uma vida que Deus não quer que a gente tenha. A maioria de vocês estão assim, querendo ter uma vida que o Senhor não quer que você tenha, ter a roupa que talvez não é para você ter. Credo, pastor, é verdade. Aí tu fez um monte de besteira para ter a vida do outro e não está cumprindo propósito nenhum. Não, agora eu vou para a balada porque as minhas amigas foram. Aí largou Jesus, querendo ter a vida da irmãzinha lá, que Deus não quer que você tenha. Deus não quer que você tenha. Sabe, a Bíblia diz assim, que quando Abraão, ele vai sair, o Senhor fala com ele, e essa palavra, o Senhor falou, para mim me pegou esses dias. O Senhor falou, ou seja, Deus apareceu para ele e falou com ele, ou seja, o propósito disso tudo aqui é um encontro com Deus. O porquê estamos aqui hoje? Se não for para nos encontrar com o Senhor. Qual seria o propósito da nossa vida se não fosse para encontrar com Jesus? Abraão fala. Deus fala com Abraão. E a palavra que o Senhor libera para ele, depois que fala para ele sair, a Bíblia diz assim no verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei a essa terra. Abraão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu pulei, antes de chegar no verso 7. A Bíblia diz assim que o Senhor faria o nome de Abraão famoso, diga famoso. Quando você pensa em um nome famoso, você pensa no que hoje? Vamos lá, irmãs. Em uma menina que sai de 2.000 seguidores em 3 dias, está com quase 2 milhões? Quando você pensa na fama hoje, em um nome famoso, tu pensa no quê? Não, Abraão, seu nome será proclamado, será famoso na terra. A maioria de nós associamos a essa fama do nome de Abraão a Abraão. Mas não tem nada a ver com Abraão. O propósito do nome famoso de Abraão não é ter seguidor, não é ter milhões de dividendos, não é ter milhões de ações e receber uma gordura, falar, agora eu estou na independência financeira. Eita glória! Cheguei na minha estabilidade. Não é sobre ter uma grande igreja, não é sobre ter muitos seguidores, não é sobre isso. O nome famoso de Abraão não é para as nações falar, olha, tem um cara lá ricão. Não era sobre isso, nunca foi. Ao ponto, por que eu sei disso? Porque quando Abraão se torna um homem abençoado, e ele se resbala ao ponto de descer para o Egito, depois que ele chega na terra e negocia sua esposa, o próprio Deus aparece para o rei do Egito e fala, não toca nela. Porque a fama do nome de Abraão não era sobre Abraão, a fama do nome de Abraão era sobre Deus.
Era sobre o nome de Deus, porque Deus já havia estabelecido uma aliança com aquele homem. Então Deus, por honrar a própria aliança, Ele fala: eu preciso proteger. Se eu não proteger a aliança que eu fiz com esse homem, o meu nome será envergonhado, não é o nome dele. Então não é sobre o nosso nome, irmãos. Não é sobre o seu nome. É sempre sobre o nome do nosso Criador. É sempre sobre o nome de Jesus. É a fama de Jesus, não o nosso nome. Quando você pensa em Abraão, você não pensa em Abraão, pessoa. Você pensa em uma nação. Você pensa em um povo. Você pensa em Jesus. Você pensa em uma descendência. Você pensa em um propósito. Por quê? Está falando sobre o nome de Deus. Não é sobre um homem. E aqui começa a desconstruir algumas coisas, irmãos. Nesse senso de comparação que nós estamos vivendo hoje, não é sobre você, nunca foi, é sobre o nome de Jesus, irmãos. No final, céus e terra vai passar. No final, eu e você, a gente vai, ó. E o que permanece é aquele que permanece para sempre, que está sentado num trono e os anjos cantam: santo, santo, santo. É sobre Ele, irmãos, não é sobre nós. Sempre foi sobre Jesus, nunca foi sobre nós. Jovem, sempre será sobre Jesus, nunca será sobre você. Se toda a fama que Deus colocar no seu nome apontar para Cristo, glória a Deus. Mas se apontar para si mesmo, tu vai negociar a sua família para manter a fama. Tu vai negociar os princípios de Deus para manter o seu nome. Você consegue entender? É sobre Cristo. É sobre Jesus. Meu coração está assim: Jesus, sabe, João, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu diminua, diminua até desaparecer, para que o Senhor cresça. Que as nossas mesas eu venha diminuir. Eu tenho falado: pare de opinar sobre tudo. É sempre um desejo de ter opinião sobre as coisas. Diminua. Deixa Ele crescer, deixa Ele aparecer. Porque quando Jesus aparece, irmãos, Ele faz coisas extraordinárias. Agora, quando o homem aparece, Ele só estraga. Só estraga. A sua família, irmãos, o nome de Jesus precisa ser glorificado lá. Não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus. É sobre o nome de Cristo. Cristo entre nós, irmãos. Cristo em vós é a esperança de glória. É sobre Jesus. Cristo, o Senhor. Quando vem então essa revelação, onde o Senhor fala com Abraão, dizendo: Abraão, tu vai viver algo extraordinário. A Bíblia diz, aí eu chego no verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Então Abraão ali construiu um altar dedicado ao Senhor. Diga: altar dedicado. O que você faz depois que você recebe uma promessa? Sai correndo doido atrás dela? O pior erro é quando Deus libera uma palavra de prosperidade sobre alguém. Ela sai doida atrás de correr para fazer dinheiro. Deus fala com Abraão: eu vou te levantar, você vai ser top. Cara, você vai ser isso, glória a Deus. Sabe o que Abraão faz? Levantar um altar dedicado a Deus. A Bíblia diz que as bênçãos viriam e nos alcançar. Nós não corremos atrás das bênçãos, a bênção corre atrás de nós, irmãos. Dedicar o altar ao Senhor é a primeira coisa quando vem uma promessa de Deus. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Deus falou. Aí a gente sai igual um doido, porque Deus falou. Deus falou: vai dedicar um altar dedicado a Ele, vai fazer um altar dedicado a Ele. Esse altar é um lugar de adoração, um altar de sacrifício. Quando eu recebo palavras, irmão, nesses dias tem pessoas profetizando sobre minha vida. Eu tenho olhado assim, algumas coisas eu nem me manifesto, eu falo, coisas grandes, que para mim eu falo, mano, esse dia perguntaram assim para mim: pastor, qual é o seu sonho de igreja? Eu falei: nenhum mais, estou realizado. Como assim, homem? Olha o que Deus está fazendo. Eu falei: mano, eu estou de boa. Não, é porque você não tem visão, você não tem sonho. Eu falei: não, mano, eu estou de boa, de verdade.
Eu nem pensei em viver o que eu estou vivendo. O senso de grandeza sumiu da minha vida, irmão, já. De verdade, eu tive uma vez. Falei, cara, eu estou bem, mano. Eu quero o meu Jesus e também está tudo certo. Está tudo, de verdade, está tudo bem. Eu quero o meu Senhor. E é verdade, irmãos. Deus libera a promessa, sabe para onde a gente está indo? Construir um altar. Deus vai fazer isso, tá bom. Se Ele quiser fazer, Ele faça, eu vou estar aqui, ó, construindo um altar e entregando minha vida como sacrifício vivo. Se você tem promessas de Deus, não sai correndo doido atrás dela. Tu vai se cansar. Vai construir um altar. Volta a construir o altar. Alguns de vocês precisam voltar ao lugar para construir um altar, porque você tem promessa de Deus. Deus liberou palavras extraordinárias sobre essa casa. De verdade, irmãos. Acho que é uma maravilha, vocês vão viver algo maravilhoso em Deus de fato. Estão vivendo, mas ainda assim, ó, não se cumpriu tudo que o Senhor falou. E vocês sabem disso. Mas pelo amor de Deus, é um conselho do meu coração aqui quebrantado. Construa um altar de adoração a Jesus. Toda a promessa, depois que Deus fala, é construir um altar posteriormente, irmãos. Se joga no altar, deixa subir como incenso, adoração ao Senhor. Mas é a minha responsabilidade, fica tranquilo, Ele vai te dar a direção. Mas antes de qualquer coisa, construa um altar. O Senhor está falando com alguns de vocês. Volte ao lugar da adoração. Volte ao lugar de construir um altar para Ele. Pare um pouco a sua vida e volte ao lugar de consagrar-se ao Senhor inteiramente. É porque Deus já falou com você e você tem promessas da parte de Deus. Vai se cumprir cada palavra que Deus fala, irmão. Deus, a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Velar é colocar a palavra em um lugar alto. É como se Deus pegasse a palavra dele e falasse assim, ó, eu estou velando por ela, fique tranquilo, eu estou colocando acima de mim a palavra que eu libero. Vai se cumprir. Mas por favor, não rompa o processo. Faça o que o Senhor está ordenando. Construa um altar ao Senhor. Construa esse altar de adoração, de sacrifício. Esses dias eu estava falando, irmãos, eu vou falar do jeito que eu falo na nossa igreja, tá bom? Posso, né? Para não ofender os irmãos. Às vezes a gente é tão medíocre, boca aberta, Zé Mané, que assim, ó, quando Deus libera uma palavra, e a gente precisa fazer algo, e entra nesse lugar de consagração, nós não estamos fazendo mais. Irmãos, olha o nível de renúncia da nossa vida. Nós paramos de renunciar. Cadê as entregas que nós tínhamos? É porque agora está confortável. Eu sei do que eu estou falando. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não! Um homem de Deus, quando ele para de renunciar, a revelação cessou sobre a vida dele. Cessa. Ele precisa se entregar diariamente. E a renúncia faz parte disso. A gente não ouve mais isso aqui, ó. Deus pediu o meu namoro, Deus pediu o meu trabalho, Deus pediu dias de oração, Deus pediu dias de jejum. Nós não ouvimos mais isso. Deus pediu o meu carro, nós não ouvimos mais isso. Deus pediu a minha casa, nós não ouvimos. Por quê? Paramos de renunciar. Agora não, agora está confortável. E aí o nível de revelação cessa. E automaticamente cessou o nível de revelação, cessou o nível de desfrute. E aí aquilo que você vai desfrutar, daquilo que você deveria renunciar, vira cansaço e enfado da carne. O propósito é o encontro com o Senhor. O propósito é a gente ir para o altar. A Bíblia diz que Abraão construiu um altar, e não foi qualquer altar. O problema não é que nós não construímos altares. Quantos aqui oram? Você está construindo um altar. O problema não é isso. A Bíblia tem uma palavrinha ali, um altar dedicado ao Senhor. Porque talvez os altares que estamos construindo estão sendo dedicados a nós mesmos. Ei.
Um altar dedicado ao Senhor. E quando é dedicado ao Senhor, é Ele que manda. Não é conforme eu quero. A Bíblia diz que foi dedicado ao Senhor. Pastor, mas eu tenho um altar dedicado a quem? Ao seu ministério, à sua vida, à sua família? A você? Ou a Deus? O altar dedicado ao Senhor. Alguns precisam construir altares, outros precisam dedicar o altar que construiu a Deus. Talvez você que aí está pela primeira vez, nem aceitou Jesus. Hoje para você talvez seja assim: cara, eu preciso começar a colocar a primeira pedra desse altar. Eu preciso entregar minha vida para esse Senhor poderoso. Eu preciso entregar o meu coração a Ele. Quando o Senhor fala, ecoa dentro de nós uma voz, irmãos, assim maravilhosa. Vamos lá. Agora é a briga da nossa razão com a revelação. Sabe o que está acontecendo dentro de você agora? Sua mente está bugando com o seu coração. Você fala: meu Deus, é verdade. Mas esses dias eu determinei que ia viver isso. Mas agora o Senhor está falando isso comigo. Mas esse dia eu fiz um propósito que eu viveria dessa forma. Mas para eu viver o que Deus está falando comigo, eu preciso largar isso. Pois é. É quem você vai dedicar. É a quem você vai dedicar. Porque na maioria das vezes, os altares que estamos construindo têm sido para nós, para o nosso próprio nome. Que não é, irmãos. Não deveria ser. Eu tenho falado assim, que no fim eu vou estar somente perante Jesus. Eu não vou estar diante de uma igreja, eu não vou estar diante dos meus filhos e nem da minha esposa. No fim, eu estarei perante meu Senhor. E à luz da eternidade eu preciso viver agora, dedicado a Ele, exclusivamente a Ele. A Bíblia diz que Abraão ele construiu. Diga comigo, Abraão construiu. Não foi Sara, não foi Ló, não foi seus servos, foi ele. Você não pode terceirizar aquilo que Deus falou com você. Nunca. Eu recebi uma palavra em junho de 2023. Eu estava orando e Jesus falou comigo assim: o seu ano de 2023 acabou. Isso era em junho. Aí eu: o quê? Como assim? Eu reuni a liderança, falei: estou com uma palavra no meu coração. Eu não sei se é para todo mundo, mas eu quero falar para ele. Cara, eu estou sem expectativa nenhuma em 2023. O Senhor falou comigo que esse ano para mim é como se acabasse. Acabou para mim. Mas a única coisa que o Senhor falou dentro disso é: você vai trabalhar bastante. Semeie como você nunca semeou. Trabalhe como você nunca trabalhou, mas não espere nada. Irmãos, eu entrei em crise, porque eu tinha feito o meu projeto de vida em 2023. E nós somos hipócritas, mas todos nós temos projeto de vida. A gente só não vem mais no altar, né? Mas você coloca lá no final da sua agenda, lá as suas metas. Isso é o quê? Você não projetou algo? Eu tinha feito ali minhas metas para 2023. E quando vem essa palavra, eu peguei a folha, rasguei e falei: então, eu abandono o Senhor. E o Senhor falou comigo: trabalhe como se nunca trabalhou. Ao ponto que eu fui questionado por alguns irmãos: pastor, Deus falou para você viver essa doideira de acordar cedo e dormir 1h da manhã todo dia, acordar cedo? Falei: cara, e pior que falou. Eu nem queria, mas Ele falou.
Ele falou para eu viver esse ano assim. Eu estava pelo dia 10 de janeiro, eu falei assim, eu preciso viver isso de junho a 10 de janeiro. Chegou no mês de dezembro, nós estávamos exaustos. Minha esposa olhou para mim e falou, amor, eu estou numa exaustão, não estou conseguindo. Porque a mulher acompanha o marido, querendo ou não acompanha. Eu falei, segura um pouquinho, por favor. Está chegando o dia 10 de janeiro. Aguenta aí. E assim fomos. Quando virou o ano, chegou o dia 10 de janeiro, eu peguei minha família, fui fazer uma viagem. E nessa viagem o Senhor ministrou algo comigo. Eu falei, Senhor, eu preciso tirar o pé em 2024. O Senhor me deu algumas palavras, eu estou dedicando a minha vida a Ti. Mas eu preciso tirar o pé. Se o Senhor me permitir, eu quero parar um pouco. E o Senhor falou comigo assim, não é sobre parar. Você precisava intensificar para você ver o que eu faço na minha seara. Eu tenho trabalhado dia e noite por vocês. E vocês dormem dia e noite. E 2024 entrou. E eu reuni a minha liderança e falei, irmãos, eu, Jefferson, estou agora diminuindo o meu ritmo. Não vou dormir mais 1h da manhã, vou dormir meia-noite. Não, mas eu falei, eu vou diminuir o ritmo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando Deus libera uma palavra, isso vai mexer com você. Essa renúncia, essa entrega, vai exigir de você algo. Vai exigir de você uma postura que talvez você nunca teve até hoje. Vai exigir cara, eu preciso entrar na palavra que Deus falou. Talvez você esteja literalmente vivendo isso. Sabe, quando eu compartilho isso, não é para falar sobre mim. É porque eu tenho aprendido que Deus, Ele está usando, irmãos, algumas coisas tão simples para incendiar outros corações que precisam voltar ao propósito. Alguns de vocês abandonaram, falaram, não, você tem que trabalhar bastante. Alguns de vocês estão doidos. Então diminui um pouco. O que Deus falou? Foi Abraão que construiu o altar, ele não terceirizou. Deus falou comigo, trabalha. Eu falei para os meus irmãos lá, falei, irmãos, não é para vocês isso, é para mim. Eu preciso viver isso. Porque o Senhor falou comigo. Mas quando eu vi, quando você se torna uma bênção, do seu lado as pessoas se tornam uma bênção. E sabe o que começou a acontecer, mano? Deus começou a ministrar na vida desses meus irmãos. Falou, cara, é tempo de intensificar a vida. É tempo de consagração ao Senhor. É tempo de renúncia. E eu vi do meu lado pessoas ficando incendiadas. Eu falei, cara, então não é só sobre mim. Não, pastor, é isso mesmo. Nós precisamos ir para esse lugar, não é só sobre você não. Intensificar a nossa vida com Jesus. Então vamos fazer o que o Senhor Jesus está falando para a gente fazer. Quando você se torna uma bênção, as pessoas do seu lado serão incendiadas. Mas a decisão de construir o altar é totalmente tua. Não é sobre o outro. É tua. Um altar dedicado ao Senhor. Sabe, a Bíblia diz que ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã e agora está na trajetória em direção à terra prometida, a Canaã. Mas nessa trajetória Deus fala com ele, ele precisa construir um altar. E a Bíblia diz assim, irmãos, olha só que lindo. Dali, versículo 8. Prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel. Betel significa a casa de Deus. Onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E diz mais. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Ele construiu um altar. E ele está indo em direção à palavra. Depois de construir o altar. Mas quando chega em determinado lugar, ele constrói outro altar. E sabe, irmãos, tem pessoas vivendo de altar de 2017. Mas um dia eu renunciei. Mas um dia eu adorei.
mas um dia eu ofertei, mas um dia eu discipulei. Eu lembro quando aconteceu. A cada trajetória, Deus vai te parar para você construir um novo altar dedicado a Ele. Não é sobre os altares passados. Sabe, irmãos, Gênesis 12 está preparando Abraão para Gênesis 22. Esses altares na caminhada está preparando Abraão para o sacrifício de Isaac. Se Abraão não tivesse feito os altares anteriores, ele não saberia fazer o altar de Gênesis 22. E Gênesis 22 é o ápice da vida de Abraão. Por que o ápice? Não é a promessa. Porque quando vai falar no livro de Gálatas, que compara o sacrifício de Abraão, vai falar é como um pai sacrificando um filho. E está simbolicamente traduzindo para a pessoa do Cristo. É o próprio Pai, Deus, Jesus, figurando a pessoa, ou melhor, Isaac figurando a pessoa de Cristo. E Abraão figurando a pessoa do próprio Pai, Deus. Ali está a grande virada na vida de Abraão. Só que o altar de Gênesis 22 só foi possível por causa do altar de Gênesis 12. Ou seja, ao longo da nossa caminhada, meu irmão, se nós entendêssemos isso, nós nunca pararíamos na fé. Deus tem coisas, promessas extraordinárias lá na frente, mas o que você está vivendo hoje é a preparação para isso. Os altares de hoje estão preparando para você, talvez para o altar mais decisivo da sua vida, e você não chegou nele ainda. Só que as pessoas, elas têm parado em alguns altares. Não, mas eu já fiz, eu já construí, eu já me entreguei. Tá bom, glória a Deus. Mas eu percebo o Senhor chamando a gente, nos preparando, construindo um altar de adoração, de vida, de devoção, de renúncia, de entrega. E Ele está nos preparando para um altar ainda maior. Abraão, ele vai sacrificar o seu filho. E lembra que o Senhor libera uma promessa para Abraão aqui em Gênesis 12. E a promessa é que ele teria filhos, a descendência dele seria abençoada. Só que tem um porém. Agora, ele precisa sacrificar a promessa dele. Note que eu falei, depois de toda a promessa tem um que, irmãos? Diga, altar. Agora ele recebe a promessa, e agora ele precisa entregar a promessa. Crente, Deus prometeu, e o que tem? E se Deus pediu o que Ele te prometeu? Um homem de Deus precisa deixar coisas para trás, inclusive a própria promessa, quando Deus lhe pede. Aqui é uma doideira no Evangelho. Porque nós aprendemos, se Deus tem uma promessa, Ele vai vir, vai cumprir, eu vou viver todas elas e tal. E é verdade. Só que Deus não estava aprovando a promessa, Deus estava aprovando o coração daquele que recebeu a promessa. Não era sobre Isaac, era sobre Abraão. A que ponto você está disposto a entregar aquilo que o próprio Deus te deu? Essa geração, ela precisa entrar nisso, entregar inclusive aquilo que o Senhor falou. É por isso que eu disse que eu estou aprendendo a viver, e eu estou de boa, eu estou satisfeito com Jesus, porque na medida que o Senhor está pedindo, eu estou assim, vai, Deus prometeu empresa, tá bom, eu consagro ao Senhor, vai. Tempo atrás eu estava pregando em um retiro de jovens, e aí eu fui convidado para levantar a oferta em um momento. Aí eu falei, mano, eu sou meio estragado para falar de dinheiro até hoje, estou um pouquinho melhor, mas eu sou ruim ainda. Eu falei, irmãos, eu vou levantar uma oferta um pouco diferente. Entrega. Amém? Amém. Pronto.
pastor olhou para mim e falou, tipo, não era isso que a gente combinou. Daqui a pouco tem uma irmã vindo. E ela vem com uma chave de uma BMW que ela sonhou quando tinha 14 anos. Chorando e falou, Deus falou para entregar. Tá bom, entrega. Foi lá e abençoou um outro irmão. Nem foi na igreja, irmãos. Não deu no gasofilaço. Deu para outro irmão. Deus falou para te dar. Aqui, Gui. Aí eu falei, vamos lá. E eu vi uma cena que eu nunca vi na minha vida. Carro eu já vi ofertar, casa já vi ofertar. Mas um homem tinha uma empresa. E ele chegou no irmão e falou assim, ó, Deus falou para eu te dar a minha empresa. Você tem a conta, todos os móveis, todos os computadores, funcionário, eu vou transferir tudo para o seu nome. É tua. Aí eu falei, não, isso eu nunca vi. Algum tempo se passou. Esse irmão hoje está muito bem, irmãos. De verdade. Não era sobre a empresa, era sobre o coração dele. Deus tinha prometido a empresa para ele. Essa é a loucura do evangelho. Eu estava em um retiro de jovens, irmãos. A maioria era jovens. Nem era pessoas que tinham muita posse. Mas quando Deus fala, irmãos, Senhor, nos batiza com essa entrega de novo. Não é sobre coisas, Senhor, é sobre o coração. Ficou confortável, irmãos. A gente parou de renunciar às coisas. Eu vi isso. Não estou contando história. Eu vi. Não terceirize o altar que o Senhor pediu para você construir. Na medida que você vai caminhando, o Senhor vai liberando momentos de pausa. Você precisa parar e construir um novo altar. Esses altares estão te preparando para algo surpreendente que você vai viver ao Senhor. Amém, irmãos? Você pode ter andado bastante até aqui. Mas eu gostaria de que você fechasse seus olhos por um momento. Por favor. Eu quero te fazer uma pergunta. Feche os seus olhos, por favor. Para todos vocês que já andaram algumas milhas com o Senhor. Com os olhos fechados, por favor, igreja. Será que você não está cansado e precisa parar um pouco? E construir um altar ao Senhor novamente? Para que Ele venha liberar sobre você o próximo passo em direção àquilo que Ele prometeu? Com os olhos fechados. Talvez você esteja literalmente cansado da caminhada. E o problema não é que você está caminhando muito, é que você não parou para construir aquilo que Deus pediu para você. Sim, você está indo em direção à promessa de Deus, mas nessa trajetória existem pausas. O Senhor libera, irmãos, nessa noite sobre muitos de nós. Parar para construir o altar não é parar a vida. É você parar e entender que precisa dedicar tudo isso ao Senhor. Sua família, seus filhos, seu ministério, sua vida. Enquanto eu falo isso, o Espírito Santo libera no seu coração a verdade dele. Não é para todos essa parte da palavra, mas alguns de vocês precisam exatamente nesse dia decidir parar e construir aquilo que Deus falou para você construir, porque você está cansado. Olha para mim. Quando você constrói um altar, e aqui talvez seja a ênfase dessa mensagem hoje. O perigo nosso é construir um altar para nós mesmos. E a Bíblia diz novamente que Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor.
Nosso ministério dedicado ao Senhor. Nossa família dedicada ao Senhor. Nossa vida dedicada ao Senhor. Nossos bens e recursos dedicados ao Senhor. Nós nos oferecemos como sacrifício vivo, dedicado ao Senhor. Quando Deus é entronizado, todas as vezes em um altar dedicado a Ele, Ele libera direção sobre nós. Às vezes estamos andando no escuro, sem direção nenhuma, perdido em nós mesmos, porque não temos recebido direção, porque não estamos dedicando o altar a Jesus. Depois que Abraão dedica o altar, a Bíblia diz assim no verso 9: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Eu aprendo muito com a vida de Abraão aqui. Depois, só depois, antes não, só depois ele vai partir. Só depois ele vai fazer. Só depois ele vai agir. Só depois. Só depois. Faz uma tatuagem só depois, de caneta. Mas para você lembrar amanhã na segunda-feira, só depois. Só depois de dedicar ao Senhor, só depois de consagrar ao Senhor, só depois de orar, só depois de ler a Bíblia, só depois de fazer o que Deus falou para fazer, eu vou prosseguir. Antes disso não. Só depois. Só depois, irmãos. Só depois. Só depois de fazer o que o Senhor falou que eu tenho que fazer, eu vou tomar as decisões que Ele liberar. Só depois. Eu vou prosseguir para o destino que Ele me quer. Só depois de ter totalmente consagrado ao Senhor. Eu estou debaixo dessa palavra esses dias. Isso aqui nem é muito sobre pregação, é mais sobre impartir um sentimento no meu coração, irmãos. Do meu coração, só depois. Não vamos nos perder, amém? Não vamos se tornar cansativa a nossa trajetória, porque não paramos para construir aquilo que Deus quer que a gente construa. Eu não quero me prolongar, irmãos, eu vou acabar. Mas eu gostaria de finalizar com isso. A cada altar que você constrói, Deus é entronizado, portanto, logo disso, depois disso, você recebe direção. Eu não estou perdido, irmãos. Mas o Senhor falou comigo, você pode se perder. Eu falei, como? Se eu te amo, se você não parar nos dias que eu te chamar. E eu vou te mostrar o próximo passo, depois que você construir um altar para mim. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos lá. Eu não sou sentimental para fazer apelo, mas eu acho que alguns de vocês precisam